Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso superior em Tecnologia em Gestão Pública. Eu sou o professor Fabian. Hoje nós vamos trabalhar aqui na nossa disciplina de Responsabilidade Socioambiental e Políticas Públicas. O tema da aula é Legislação e Indicadores da Responsabilidade Socioambiental. Essa aula faz parte da Rota 6, do capítulo 6, e essa é a 11ª aula, né? Nossa aula 11. Então, vamos trabalhar esse tema que ele é muito importante. Para início, nós vamos fazer uma pequena recordação de alguns marcos históricos ligados ao desenvolvimento sustentável, né? Vamos renovar aqui alguns desses marcos que são importantes. Nós já falamos da Conferência das Nações Unidas, em Estocolmo, 1972. Falamos da criação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu em 1983. Também falamos do relatório de Brundtland, pela comissão denominada Nosso Futuro Comum. Outro marco importante, a Conferência da ONU, ECO 92, com a criação da Agenda 21. E falamos também sobre a Conferência do Clima de Paris, 2015. E outro marco também muito importante é a ONU, promovido pela ONU, a Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esses são marcos muito importantes no desenvolvimento sustentável que já foram abordados aqui no nosso curso. E nessa aula, então, nós vamos abordar agora a legislação e indicadores da responsabilidade socioambiental. A gente vai se aprofundar agora dentro de uma perspectiva da legislação federal que está relacionado à sustentabilidade, à responsabilidade socioambiental e também alguns indicadores que servem para a avaliação da responsabilidade socioambiental. Então, em primeiro lugar, vamos aqui trabalhar a legislação federal. Então, a legislação relativa à responsabilidade socioambiental, nós temos, em primeiro lugar, a nossa lei maior, a nossa Constituição Federal de 1988, que ela estabelece lá no artigo 225, que é um direito de todos o meio ambiente que seja ecologicamente equilibrado, um bem de uso comum do povo e que é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se tanto ao poder público e à coletividade o dever de defender e de preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Então, ao mesmo tempo que este artigo da Constituição traz um direito, o meio ambiente, como um direito de toda a sociedade, também ele impõe um dever, não somente ao poder público, mas a toda a sociedade, o dever de proteger, o dever de defender e de preservar este meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Nós temos também outro artigo muito importante na Constituição Federal, que é o artigo 170. Esse artigo ele estabelece princípios de defesa do meio ambiente. O artigo 170, deixa eu passar aqui para vocês, ele traz o seguinte: a ordem econômica ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado os seguintes princípios. Então, você vai notar que o meio ambiente ele vai aparecer no inciso 6º como um princípio que está relacionado à ordem econômica, à valorização do trabalho, à livre iniciativa e à justiça social. E essa ordem econômica, ela tem, entre outros princípios, o que diz lá no inciso 6, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Eu peço que você acompanhe isso aí, abra a Constituição e leia esses dois artigos que são fundamentais para todos aqueles que trabalham na conscientização
e na preservação do meio ambiente. A partir, então, dessas normas federais, nós agora vamos também tratar aqui de algumas normas que são chamadas infraconstitucionais, ou seja, são as leis que estão abaixo da Constituição, são leis que também foram elaboradas para a proteção do meio ambiente, criando o sistema de proteção do meio ambiente. E a primeira lei que eu trago para vocês é essa lei, a 6.938, que é de 31 de agosto de 1981, e ela dispõe exatamente sobre uma política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos e a formulação e aplicação dos meios adequados para poder proteger o meio ambiente. A finalidade dessa lei é determinar diretrizes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, chama-se SISNAMA. O objetivo geral dessa lei é a preservação, a melhoria, a recuperação da qualidade ambiental, assegurar as condições de desenvolvimento socioeconômico, os interesses da segurança nacional, a proteção da dignidade da pessoa humana. Outra lei muito importante é a Lei 9.433 de 1997. E essa lei, ela institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, essa é mais específica para os recursos hídricos. O objetivo, então, é assegurar a atual e as futuras gerações a disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Então, é uma lei muito importante, porque sabemos o quão é importante a água para nós e como as pessoas têm utilizado de maneira inadequada, muitas vezes desperdiçando a água, contaminando as nossas nascentes, destruindo as nossas nascentes. Então, esta lei, ela institui uma política nacional dos recursos hídricos para proteger a qualidade da água, não somente para a nossa geração, mas para as gerações futuras também. Outra lei que nós vamos falar agora é da Lei 12.187 de 2009. Essa lei institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima, aí a sigla PNMC. Os objetivos dessa lei é a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a proteção do sistema climático, a redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes, ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa no território nacional, implementação de medidas para promover a adaptação à mudança de clima pelas 3 esferas do poder, né, da federação, com a participação e a colaboração de agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários. Então, veja que essa lei 12.187, ela é muito importante porque ela institui uma política nacional que atua diretamente sobre a mudança climática. Então, é muito importante porque ela vai estabelecer as diretrizes, a maneira como os três níveis da federação, a União, os estados, os municípios, devem atuar conjuntamente para regular essas emissões antrópicas de gases de efeito estufa, para que a gente possa ter uma qualidade no ar e para que a gente possa mitigar os efeitos de tudo aquilo que já foi provocado de forma danosa ao nosso meio ambiente e, sobretudo, ao nosso clima. Próxima lei que eu quero que vocês anotem aí também é a Lei 12.305. Essa Lei 12.305, que é de 2010, ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente já falamos da água, já falamos aqui da mudança climática, agora uma lei também muito importante sobre os resíduos sólidos, que você comumente pode chamar de lixo, mas que, na verdade, são os resíduos que precisam ser reciclados, que precisam ser depositados de maneira adequada para não degradar os lençóis freáticos, para não causar ainda mais danos do que já são causados. Então, o objetivo dessa lei é voltado para a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Deve ser observado
a seguinte ordem de prioridade nessa política. Primeiro, a geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambiental adequada a esses rejeitos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política de Resíduos Sólidos dos Estados. Então, nós temos a nacional, nós temos estadual, do Distrito Federal e dos municípios. Então, mesmo que você não decore aí o número da lei, mas você sabe que tem uma lei específica para tratar da água, para tratar da mudança climática, que tem uma lei específica que cria um sistema de proteção do meio ambiente e que tem uma lei específica para uma política nacional de resíduos sólidos. E aí vem mais uma lei aqui importante também, que é a 13.186, que ela é de 2015. E o que essa lei ela institui? Ela institui uma política de educação para o consumo sustentável. Os objetivos dessas políticas são incentivar mudanças de atitude dos consumidores na escolha de produtos que sejam produzidos com base em processos ecologicamente sustentáveis, estimular a redução do consumo de água, energia e de outros recursos naturais, renováveis e não renováveis, no âmbito tanto residencial quanto das atividades de produção. Então, trabalha a educação ambiental em todos os sentidos, tanto residencial quanto de produção, para que as pessoas saibam como buscar uma forma nova, uma mentalidade nova de uso e reuso, né? A reciclagem, a utilização de materiais mais adequados, menos degradantes ao meio ambiente. Essa lei, ela institui essas diretrizes para que possa se empreender uma educação realmente de sustentabilidade. Há muitos outros objetivos, mas o que é mais importante é que nessa política de educação está buscando-se em todos os sentidos, nas dimensões social, cultural e ambiental, fazer com que as pessoas repensem o processo de produção, de gestão e a maneira como as pessoas encaram os ciclos produtivos de maneira que venha causar menos danos ao meio ambiente e que a gente possa usar materiais que sejam mais adequados e que possam fazer bem à saúde, fazer bem às pessoas, fazer bem ao meio ambiente. Agora, pessoal, nós vamos falar, eu passei aqui, foi para frente, deixa eu avançar, ó. Ok, agora a gente vai falar dos principais órgãos federais ambientais. Então, quem são os órgãos que são responsáveis para atuar tanto preventivamente quanto repressivamente no sentido da proteção do meio ambiente? Nós temos, em primeiro lugar, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA. Nós temos o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos, conhecido IBAMA, e você já deve ter ouvido falar também do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade. Outro órgão que você já ouviu falar é a ANA. E o que é a ANA? É a Agência Nacional da Água. E temos também o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. Então, esses órgãos, eles compõem o que nós chamamos de nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA. Esse sistema, ele tem uma estrutura. A gestão ambiental, então, ela vai ser realizada tanto nos estados quanto nos municípios. Nos estados, pelos órgãos estaduais e seccionais. Nos municípios, pelos órgãos municipais e locais que vão atuar diretamente na proteção do meio ambiente. E a Constituição Federal, lá no artigo 24, inciso 6, ela define que devem legislar concorrentemente sobre temas ambientais, ou seja, o que seria essa concorrentemente? Que todos precisam, tanto o Estado quanto o município, podem legislar dentro dos seus limites, né? Podem legislar para a proteção do meio ambiente, ou seja, podem criar leis para proteger o meio ambiente. Então, a competência administrativa, ela em matéria ambiental, é uma concorrência comum entre a União, os estados e os municípios.
A regulamentação da lei, a regulamentação pela lei complementar 140 é muito importante a gente trazer aqui, né? Então, nós temos aí o artigo 23 da Constituição, que ele determina que é competência administrativa comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a matéria ambiental. E essa questão foi regulada pela Lei Complementar número 140. O que ela fez? Ela fixou normas para essa cooperação. Ou seja, nós sabemos que os órgãos públicos, os poderes, eles só atuam por lei. Então, para que não houvesse conflito, o legislador constitucional ele determinou que essa competência, ou seja, a quem compete elaborar leis, regular a matéria ambiental, ele entendeu que não pode ser só a União, que na verdade precisa ter uma atuação conjunta da União, dos Estados e dos municípios, porque cada estado, cada município tem suas peculiaridades e que assim, quando você legisla de maneira comum, nós podemos pensar numa lei que seja realmente mais eficaz para um determinado município e de repente essa lei pode não ser para um outro município. Por isso, é uma concorrência comum. Então, essa lei complementar, ela fixou normas de cooperação. A atuação, então, é coordenada e articulada por órgãos e entidades ambientais, tanto nos municípios, quanto estados, Distrito Federal e a União. E isso ensejou a existência desse espaço de diálogo. É muito importante que haja esse diálogo para que o fortalecimento do poder público para combater os crimes ambientais e para realmente promover políticas que sejam mais eficazes. A lei número 140, né, essa lei complementar número 140, ela instaurou por definitivo a Comissão Tripartite Nacional, as comissões tripartite estaduais e a Comissão Bipartite do Distrito Federal, né, dando assim instrumentos de cooperação institucional, os três âmbitos participando para poder chegar a estratégias que sejam mais eficazes. Vamos avançar um pouquinho. Agora nós vamos falar sobre princípios de responsabilidade socioambiental, e esses princípios devem ser praticados, aplicados na gestão ambiental. Esses princípios nós temos aí como base, como fundamento, segundo Donaires e Oliveira, 2018. Eles apontam que a gestão ambiental ela deve se fundamentar nos seguintes princípios. Quais são esses princípios? São vários, eu vou falando aqui, mas é importante que você pegue o material e leia com bastante atenção. Primeiro, da prioridade organizacional, que é reconhecer que a questão ambiental ela realmente está entre as prioridades da gestão pública. A gestão integrada, ou seja, é necessário integrar políticas, programas, práticas. Não adianta fazer atividades isoladas ou estratégias isoladas. É necessário realmente um trabalho, uma gestão integrada de todos os órgãos e nas três esferas do poder. Processo de melhoria contínua. É preciso aprender. Muitas vezes pode ser que uma política não dê certo. Então, é necessário avaliar o que não deu certo. É necessário continuar melhorando as políticas para que elas sejam eficazes, para que realmente os índices, né, de controle, por exemplo, de combate ao incêndio, os índices de qualidade da água sejam cada vez melhores. Outro princípio é o da educação pessoal. É necessário educar, treinar, motivar o pessoal para que eles possam desempenhar suas tarefas de maneira responsável. Então, é necessário desenvolver uma educação em todos aqueles que atuam diretamente que estão à frente dessa batalha para poder reprimir os crimes ambientais, para poder preservar o meio ambiente, os agentes que atuam diretamente ligados a essa área que é tão fundamental, que é a proteção do meio ambiente. Prioridade de enfoque. É necessário considerar as repercussões ambientais
antes de iniciar qualquer atividade, é importante trabalhar esse princípio de que o meio ambiente ele deve ser protegido em primeiro lugar. Qualquer outra política que seja implementada precisa entender o quanto essa política se ela vai trazer benefícios, se ela é sustentável, se ela vai beneficiar o meio ambiente ou se ela vai prejudicar. O princípio de produtos e serviços. Necessário desenvolver e fabricar produtos e serviços que não sejam agressivos ao meio ambiente. Então, é necessário uma fiscalização, um controle muito rígido para verificar os produtos que têm sido lançados no mercado para o consumo, que são muito danosos ao meio ambiente, para poder atuar de tal forma que nós tenhamos produtos que possam atender às necessidades das pessoas, mas que, acima de tudo, possam também respeitar a sustentabilidade do meio ambiente. Acredito que eu já passei aqui para frente, voltando um pouco, olha, o 7 é a orientação ao consumidor. É necessário orientar o consumidor, educar os consumidores, né? Lembrando que o artigo 225 da Constituição fala que é dever de toda a sociedade. Então, não adianta só a gente ter órgãos fiscalizadores e multando as pessoas o tempo todo, se não tiver uma sociedade consciente. Vamos aqui para ver outros, aqui nós temos mais alguns 9, o 8, aliás, ali eu passei, é o equipamentos e operacionalização. É necessário desenvolver, vou voltar aqui para a gente não se perder, equipamentos de operacionalização, eficiente uso da água, da energia, ou seja, é um princípio que leva em consideração que os equipamentos que são utilizados, tanto no setor público quanto no setor privado, que possam realmente ser equipamentos que gerem mais economia, que gastem menos energia e que as matérias-primas, o uso sustentável desses recursos renováveis possa minimizar ainda mais os impactos negativos sobre o ambiente. Vamos avançar aqui para o 9, princípio da pesquisa. É necessário apoiar projetos de pesquisa que realmente estudem esses impactos ambientais nas matérias-primas, nos produtos, nos processos, e assim a gente possa cada vez mais, com mais estudo, com mais pesquisa, melhorar os processos, melhorar os produtos, diminuir a emissão de resíduos que estão associados a todo esse processo que vai degradar o meio ambiente, que vai afetar o clima. Outro princípio 10, o enfoque proativo, modificar a manufatura e o uso de produtos ou serviços, e mesmo em relação aos processos produtivos, que possa ser realmente consistente, que sejam mais modernos, que tenham mais tecnologias, que realmente sejam resultados de estudos científicos. Então, um enfoque proativo, incentivar realmente esse constante melhoramento dos produtos, dos serviços e dos processos produtivos, no sentido de prevenir questões que sejam irreversíveis em relação à degradação do meio ambiente. O 11, princípio 11, é fornecedores e subcontratados. É necessário promover uma adoção dos princípios ambientais, tanto na empresa quanto também no setor público, em todas as áreas. Então, promover a adoção dos princípios ambientais na empresa, junto aos subcontratados, aos fornecedores, encorajando todos a se engajarem em buscar melhores formas de exercer as suas atividades, mas que respeitem o meio ambiente, que tenha realmente uma qualidade e na sustentabilidade dos seus processos, na maneira como nós lidamos com os recursos naturais. O 12 são os planos de emergência. É preciso desenvolver e manter áreas de risco potencial. E aí, onde você tem ali em áreas de risco potencial, é necessário ter planos de emergência.
nós já aprendemos com situações como Mariana, que nós tivemos ali o rompimento daquela barragem Mariana, a destruição, a perda de tantas vidas, a destruição de todo um ecossistema e a dor que foi ver quantas famílias perderam suas casas, perderam seus familiares. E muitas vezes a gente pergunta onde é que estava o plano de emergência preventivo. Isso é muito importante, esse princípio. O 13º princípio é a transferência de tecnologia. É necessário contribuir cada vez mais na disseminação de tecnologias, né, de estudos, de metodologias de gestão que possam ser mais favoráveis à proteção do meio ambiente. 14º, a contribuição ao esforço comum. É necessário contribuir no desenvolvimento de políticas públicas e privadas, dos programas governamentais, dos programas educacionais voltados para a preservação do meio ambiente. Então, todos se esforçando, cada um pode fazer a sua parte, a escola, a empresa, o setor público, todos podem contribuir. O 15º é a transferência de atitude. É necessário propiciar essa transferência, esse diálogo com a comunidade, para que a comunidade entenda que a proteção ao meio ambiente não é um dever apenas dos órgãos públicos ou das empresas, mas de toda a sociedade. Daquela casa que faz a queimada no fundo do quintal, né? E isso vai se multiplicando. Então, as pessoas precisam aprender a ter práticas menos danosas ao meio ambiente. E o 16º, atendimento e divulgação. É necessário medir a performance ambiental. Então, como que se faz isso? Por meio de auditorias ambientais, de regulação, de verificar os padrões que estão sendo utilizados nas empresas, se elas estão realmente cumprindo os padrões, os valores, as métricas que foram estabelecidas para que tenhamos empresas realmente que respeitem o meio ambiente, empresas que realmente estejam engajadas e preocupadas com a proteção do meio ambiente. O nosso próximo ponto, nós vamos falar agora sobre os principais modelos de sistema de gestão. Então, nessa aula a gente vai trazer alguns modelos que são muito utilizados no mundo, que são referência. O primeiro modelo que nós trazemos aí é a Responsible Care. É um programa que foi desenvolvido pela Canadian Chemical Producers Association, ou seja, é uma empresa do Canadá, né? Nós temos aí, que desde 1984, ela implantou, vem implantando, né, desde 1984, diversos países. A partir de 1985, já se encontra em 40 países com indústrias químicas. Então, a Responsible Care, ela é uma iniciativa de desempenho ambiental, de saúde, de segurança, de classe mundial da indústria química. Ela foi desenvolvida por iniciativa voluntária pelas empresas que são associadas a essa Associação da Indústria Química do Canadá e ao Conselho Americano de Química. Então, esse é um dos primeiros que nós trazemos aqui para vocês como modelo de sistema de gestão ambiental voltado para a indústria química, que tem se tornado, tem sido replicado em mais de 40 países. Um outro sistema que eu apresento aqui para vocês é o a norma britânica 770, está aqui, norma britânica PS 7750. Ela iniciou-se em 1991, ela teve a sua primeira publicação em junho desse ano, de 1991, e formou-se aí um comitê técnico que é chamado British Standard Institution. Então, esse é um outro modelo voltado para a gestão. Um outro modelo que apresento aqui para vocês de sistema é o EMAS, o Eco Management and Audit Scheme. Então, vamos lá, para a gente não se enrolar muito aqui no inglês. O Sistema Europeu de Ecogestão e Auditoria. Então, esse foi adotado pelo Conselho da União Europeia em 1993 e ele é aberto à participação voluntária.
Temos mais? Nós temos aqui no Brasil também exemplos, tá? Quais são os exemplos que nós temos aqui no Brasil? Nós temos a NBR 14001, NBR 14001, que é uma norma ISO 14000, né? Que especifica os requisitos do sistema de gestão ambiental. Foi redigido para se aplicar a todos os tipos e portes de organizações, estabelecendo os requisitos, não estabeleceu requisitos absolutos para o desempenho ambiental. Então, são normas que servem para vários padrões de empresas e organizações que vão estabelecer métricas para o desempenho ambiental. Temos também a ISO 26000, que estabeleceu 7 princípios norteadores da responsabilidade socioempresarial. Então, como prestação de contas, transparência, comportamento ético, respeito pelos interesses das partes interessadas, né, que nós chamamos de stakeholders, respeito ao Estado de Direito, respeito pelas normas internacionais de comportamento, respeito aos direitos humanos. Então, a norma ISO 26000 traz estes princípios que devem ser aplicados pelas empresas. Elas adquirem esse selo quando elas colocam em prática essas normas e estes princípios, conforme a norma 26000, ISO 26000. Agora, avançando, a gente vai falar sobre indicadores de sustentabilidade e de responsabilidade social. E aí a gente traz aqui como modelo o Instituto Ethos. O Instituto Ethos é uma ORCIP. O que é uma ORCIP? É uma organização da sociedade civil de interesse público, que tem a seguinte missão: mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerirem seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-se parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável. Esse instituto aponta 47 indicadores de sustentabilidade e de responsabilidade socioambiental. E aí eu mostro para você, não vamos falar aqui cada um deles, apenas ilustrando. Você pode pesquisar aí pela internet, achar o site do Instituto Ethos e pode verificar aí todos esses indicadores. Nós temos aqui também os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que estão relacionados também a todos esses indicadores de sustentabilidade, né? E então, nós estamos chegando ao final dessa reflexão, final da aula 11, neste curso de responsabilidade socioambiental e políticas públicas. Nós falamos no estudo aprofundado da legislação que norteia a responsabilidade socioambiental no Brasil. Nós exploramos nesta aula os indicadores que avaliam essa responsabilidade e aqui também discutimos desde a Constituição Federal de 88 até legislações específicas que abordam os aspectos cruciais ligados aos recursos hídricos, a mudanças climáticas, a gestão de resíduos sólidos, a promoção de um consumo sustentável. Também nessa aula nós enfatizamos a importância da sinergia entre as leis, que são muito claras, e os indicadores que precisam estar atuando juntos para guiar as práticas mais sustentáveis, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E destacamos aqui como é essencial a legislação para a direção, para o desenvolvimento de uma economia, de atividades que realmente respeitem os limites ambientais e que se promova a justiça social. Além do mais, nós também exploramos modelos de gestão ambiental e indicadores de responsabilidade socioambiental, né? Que ilustram de maneira muito clara que a sustentabilidade ela é viável, mas que isso demanda um compromisso contínuo e colaborativo de todos os setores da sociedade. Então, eu espero que essa aula tenha ajudado você a entender que nesse combate de proteger o meio ambiente, a gente precisa verificar a legislação, os indicadores e as políticas que são estruturadas com essa finalidade. Ficamos por aqui, um abraço a todos, até o nosso próximo encontro.